Na última semana de julho, repercutiu na grande mídia um parecer técnico da CGU falando sobre a responsabilização do servidor público em criticar titulares de órgão público na rede social. A princípio a gente ia deixar para falar apenas alguns minutos sobre o assunto, mas depois que eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu percebi que na verdade merece muito mais que alguns minutos e sim o vídeo inteiro. E o tema de hoje é para falar somente sobre essa nota técnica, esse parecer técnico. Eu vou trazer aqui a minha opinião para vocês e também algumas medidas que nós vamos estar tomando à luz desse parecer, tá? Então vamos começar. O parecer técnico, logo no início, no item 4.16, ele cita que o tema é bastante sensível. E aí eu concordo com ele, realmente. O tema é bastante sensível. Você discursar sobre um assunto como esse, que é a liberdade de expressão, né, nas redes sociais, é um tema bastante sensível, é um tema bastante polêmico e o parecer reconhece isso. De tal modo que, na minha humilde opinião, esse não é um assunto que para por aqui. Não é o parecer que vai dizer a palavra final sobre o assunto, até porque é controvertido. E se é controvertido, eu acho que o debate ele tem que ser estimulado, trazido os argumentos dos outros lados, deve-se ouvir também o que o servidor pensa sobre o assunto. Enfim, eu acho que a única coisa de boa que esse parecer trouxe é o debate, né? E assim, esse debate ele pode ser trazido por outros posicionamentos, né? Eu posso citar aqui, eu vou deixar a fonte de todas essas citações. Eu posso citar aqui o Ministério da Defesa, por exemplo, já emitiu parecer reconhecendo que os servidores civis não podem ser punidos administrativamente por criticar o presidente, por exemplo, né? Logo que saiu esse parecer da CGU, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público já também saiu em defesa da liberdade de expressão, por entender que este parecer da CGU ele traz o cerceamento da liberdade, especialmente no que diz respeito ao servidor público, porque esse é o campo de pesquisa dele, somente o servidor público. É como se o servidor público deixasse de ser um pouco cidadão. É exatamente isso que propõe o parecer. O parecer vai estar disponível para vocês e todas essas fontes que eu estou falando também vai ficar disponível para vocês, mas eu quero me ater aqui especificamente à minha opinião, né, com relação a esse parecer e também as medidas que nós vamos ter que tomar para se resguardar com relação a esse parecer, tá? Vamos lá. Primeiramente, esse parecer ele diz o seguinte: olha, o servidor público, quando ele assume o cargo público, ele acaba que se sujeitando um pouco mais no que diz respeito à liberdade na às redes sociais. Ele precisa ter mais cuidado com o que fala, porque ele está ali representando a administração, ele pode estar ali representando a administração, e isso pode impactar na imagem da instituição. Tudo isso que ele fala, pessoal, do meu ponto de vista é verdade, concordo também com isso. O problema é a conclusão que se chega a tudo isso. Primeiramente, deixa eu contextualizar vocês. Bom, primeiro sai a nota técnica. Essa nota técnica repercute pela grande mídia e todo mundo acaba aqui tomando conhecimento disso através da grande mídia, né? Em função disso, a Associação
da magistratura e do Ministério Público já saiu em defesa, né? Quando ela viu a repercussão negativa, ela já se manifestou também. A própria CGU já se manifestou com relação à nota técnica emitida por um auditor fiscal, né? E tudo isso vai ser trazido aqui nesse vídeo. Agora, veja bem, para que ela chegue a essa conclusão, eles se utilizam principalmente de dois conceitos, que eu vou me utilizar desses mesmos conceitos para refutar os argumentos da própria CGU, que é hierarquia e lealdade. Veja, bom, quando um servidor público ele assume um cargo público, ele fica dentro de uma estrutura hierárquica, e a ele compete a hierarquia, compete a ele o dever de ser leal ao seu chefe imediato, de cumprir as suas ordens, etc, etc. Mas a própria Lei 8.112 diz que essa obediência hierárquica ela não deve ser cega, de tal modo que as ordens manifestamente ilegais não devem ser obedecidas. Então veja, vamos falar agora sobre a lealdade. Lá no parágrafo 4.45 do parecer, ele conceitua o que é lealdade. É quando o servidor ele fala com franqueza, é quando ele é sincero. Agora, imagina só o servidor público, né, que quer falar com franqueza e de repente, olha, tu não está sendo leal às instituições, né? Por que, Adonias, tu não está sendo leal às instituições? Porque tu não está sendo sincero, tu não está sendo franco. Quando na verdade a sinceridade e a franqueza é que vai trazer a tua opinião espontânea. E essa opinião espontânea às vezes pode desagradar um chefe de um órgão, por exemplo. Isso não significa, não tem nada a ver com deslealdade com as instituições. Eu digo isso porque, no meu ponto de vista, eles confundem lealdade às instituições com lealdade à gestão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando eu, por exemplo, vou para a mídia e denuncio uma ilegalidade para a comunidade, eu penso que eu estou sendo leal à lei, eu estou sendo leal à instituição. Eu não estou sendo desleal com a instituição nesse caso concreto. É exatamente o contrário. Agora veja, pessoal, eles confundem, por exemplo, olha só, se eu critico um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estou criticando o Supremo Tribunal Federal? Obviamente que não, eu estou criticando um ministro, apenas um ministro, naquela posição específica dele ainda. Porque em outros pontos a gente pode concordar, mas a gente não deve misturar as pessoas com as instituições. As instituições são apenas um conceito. As instituições não têm opinião, ela é um conceito, ela está ali, ó, permanentemente. As pessoas passam, as instituições não, elas ficam. As instituições não têm opinião. Quem tem opinião são pessoas. E essas podem errar. E elas devem ficar sujeitas à crítica. Bom, eu vou dar um exemplo do que poderia ser deslealdade para com a instituição. Imagine que eu venha aqui na frente do YouTube, né, como eu estou aqui, e comece a dizer assim: poxa, o IPHAN não tem um ensino de qualidade. O IPHAN é muito inferior em relação a demais escolas privadas, por exemplo. Aí eu poderia dizer: olha, o IPHAN é pior do que o Colégio Militar, ou então do que a Fundação Nokia, ou então do que escolas como, assim, escolas renomadas, né? Bom, se eu tivesse fazendo isso no YouTube, aí sim,
porque eu não estou atingindo uma gestão. Eu estou atingindo toda a coletividade. Eu estou atingindo a reputação dos professores, eu estou atingindo a reputação dos servidores, dos alunos, de um modo geral. Isso sim é ser desleal à instituição. Mas eu não vejo nenhum servidor fazendo isso. Razão pela qual eu não entendo por que a CGU poderia estar fazendo uma nota técnica como essa, sugerindo punição por uma simples opinião de servidor. Bom, vamos lá. Quando ela explica na nota técnica dela o que estava acontecendo, eu vou explicar para vocês. Ela diz o seguinte: bom, com essa pandemia, com essa crise que a gente está vivendo, muitos servidores foram para as redes sociais, através de interações. As interações nas redes sociais se ampliaram, porque ficou maior a comunicação através das mídias, porque nós estamos em casa, então a gente acaba aqui conversando muito com WhatsApp, com Facebook, para tratar questões mesmo de trabalho. E às vezes os servidores estavam acabando fazendo críticas que iam muito além, que, vamos dizer assim, não agradavam um determinado gestor. E aí começou a aparecer questionamento de muitos gestores para a CGU com relação ao servidor pode ser punido por estar criticando a instituição na rede social, né? E para explicar isso de uma vez por todas, eles fizeram esse parecer e disseram que sim, né? E disseram que sim, em função disso. E aí, quando veio a repercussão negativa, eles emitiram um comunicado, e aí eu vou citar aqui para vocês um trecho desse comunicado, e ela diz assim, é importante esclarecer que a CGU não tem qualquer restrição à realização de críticas por parte dos agentes públicos. Bom, né? Até aqui tá muito bom, ela não tem qualquer restrição. Qualquer restrição. Se não tem restrição, não tem restrição em relação à crítica. Bom, mas logo em seguida ela se contradiz, porque diz assim, o que a CGU considera como passível de apuração disciplinar são aqueles atos que extrapolem os limites do razoável. Bom, ao meu ver, para tentar se explicar, ela na verdade troca 6 por meia dúzia, porque veja bem, o que é o limite do razoável? O que é a crítica razoável e o que é a crítica fora do razoável? Quem que vai dizer isso? O próprio gestor que está sendo criticado. Então ele vai dizer o que ele quiser. Ele vai dizer, não, essa crítica aqui foi além. Outra coisa, essa crítica aqui é agressiva. Mas, pessoal, uma crítica é muito comum que ela venha com uma alteração dos nossos sentimentos, que a gente se utilize das emoções um pouco mais, porque a crítica, ela geralmente vem em cima de algum problema que está acontecendo em relação a gente. E é normal a gente se expressar com indignação com relação a isso. Você está entendendo? Então, assim, ela se explica, troca 6 por meia, né? E não é, não sei, entendeu? Fica uma coisa assim meia boca, né? E assim, a gente está vindo para cá, para mídia, para explicar isso, né? Para o YouTube, porque a gente não concorda com esse posicionamento, né? Não é um posicionamento assim, como eu expliquei para vocês, é um tema sensível, nem todo mundo concorda. Eu digo aqui, eu trago aqui, a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público já mostrou o posicionamento dele que não é bem assim, você está entendendo? Que é um tema que suscita muito debate, é bastante complexo, né? Você trazer CCA, liberdade de expressão, seja você servidor ou não, seja na mídia ou não, nas redes sociais ou não. Bom, vamos continuar aqui. Então é preciso trazer essa diferença, né? Que lealdade às instituições não significa lealdade a uma gestão, né?
Até porque imagina só um servidor representando o chefe de um determinado órgão no Ministério Público. Bom, se o chefe daquele órgão ele é a própria instituição, então eu estaria sendo desleal à instituição, porque eu estou representando. Mas na verdade o que a lei quer é que tu represente, é que você traga, que você debata, que você simplesmente repercuta aquilo. Agora veja bem, uma coisa que ficou bastante prejudicada nesse parecer, porque assim, o problema do parecer de ele ser muito genérico é que você dificilmente você vai conseguir atingir uma determinada perfeição. Se bem que perfeição não pode ser usado como determinado, né? Mas assim, você vai ficar muito longe do desejável quando você abre demais o teu parecer para falar sobre um assunto muito aberto, muito amplo. Porque veja bem, pessoal, olha só. Se você for ver, existe um conceito entre administração direta e administração indireta. A administração direta é toda liderada pelo chefe supremo, no caso da União, pelo presidente da República. Já a administração indireta não tem qualquer hierarquia com a administração direta e ela tem somente um vínculo com a administração direta. De tal modo que, por exemplo, o IFAM, Instituto Federal do Amazonas, é uma autarquia, né? E ela não tem qualquer subordinação com a administração, com a União, e de tal modo que eu, como servidor público do IFAM, eu estou hierarquicamente subordinado ao reitor e não ao presidente da República. Agora vem o seguinte, quem colocou o reitor lá? Bom, quem colocou o reitor lá foram os professores, administrativos e alunos. Professores e administrativos, eles são servidores. E foram eles os responsáveis por colocar o reitor lá. Agora, se eu não posso criticar o reitor que a coletividade colocou lá, eu vou criar um problema muito maior, que é o quê? Que eu vou estar inaugurando, eu vou estar resgatando a teoria da irresponsabilidade do Estado, que é o Estado não tem qualquer responsabilidade com seus eleitores, por exemplo. Então eu, servidor público, administrativo, se eventualmente votei em um determinado gestor e não estou gostando, não posso falar mal, não posso criticar, não posso exigir do gestor. Por quê? Porque vai estar maculando a imagem das instituições. Quando na verdade a democracia, ela só mostra que na verdade isso está engrandecendo as instituições. Porque as instituições estão mostrando liberdade para as pessoas. Você está entendendo? Criticar um gestor, principalmente quando este está fazendo algo evidentemente ilegal, e o nosso canal tem se reservado somente para mostrar as coisas que estão evidentemente ilegal, isso apenas engrandece as instituições e não diminui as instituições, como quer fazer parecer o parecer. Parecer o parecer, né? Então veja bem, eu sou servidor público, mas este canal, ele foi criado exclusivamente não por eu ser servidor público, e sim porque eu sou um conselheiro eleito democraticamente para falar em nome dos técnicos administrativos parcialmente. E se eu não posso criticar o gestor público porque eu sou servidor, então é melhor fechar todas as instituições democráticas. É melhor fechar, porque a gente está vivendo, na verdade, uma era da censura. Você está entendendo? Então ficou uma coisa assim muito feia, do meu ponto de vista, para as instituições que defendem esse tipo de punição administrativa. Porque veja bem, para acabar com a polêmica, eu sou um reitor, por exemplo. Eu estou me sentindo injustiçado, com a minha imagem arranhada, aquela coisa toda. E o Adonias, por exemplo, ele
ele não tem razão, ele traz argumentos, ele não traz argumentos, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou procurar reparar lá no Poder Judiciário, na ação judicial. Até porque fica bem complicado eu abrir um processo administrativo disciplinar contra um servidor se eu sou o próprio, eu sou a própria vítima. É a vítima fazendo o julgamento dela mesma. Fica muito complicado. Então, é muito complicado. É complicado demais, é complexo demais. Eu acho que, do meu ponto de vista, foi bastante infeliz. Isso mostra assim, uma censura para aqueles que exercem um cargo de conselheiro, né? Como é o meu caso, que foi eleito democraticamente para falar. É uma censura para aqueles que representam o sindicato, que também é um servidor público, e eles precisam fazer essa movimentação política, sim, né, de movimentar os servidores para chamar a atenção para o debate, né, e de repente isso está sendo, de certo modo, censurado. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu quero fazer uma leitura aqui de 2 pontos. É o item 4.42 desse parecer, tá? Que eu vou ler na íntegra aqui para vocês. A divulgação em mídia social de manifestação de indignação com superiores ou colegas de trabalho ou de opinião contrárias ao entendimento da casa pelo servidor são exemplos de condutas que não se identificam com a consecução de seus deveres legais nem com a eficiência de seu trabalho. Em verdade, as referidas condutas vão de encontro ou contra ao dever subjetivo de lealdade prescrito no inciso 2º, artigo 116, cabendo neste sentido a correspondente realização, caso efetivada. Por que é que, na verdade, a gente traz as coisas ilegais para dentro aqui de um vídeo do YouTube como esse, por exemplo? Porque eu entendo que quando a gente repercute isso, a administração pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de fazer qualquer ilegalidade, ante a repercussão negativa que ela tem com a sociedade. Se na verdade eu não posso repercutir algo que a administração está fazendo ilegal, se eu não posso levar o debate, então na verdade isso acabou virando uma censura geral. Eu realmente não entendo o que a CGU quis dizer com isso. Porque na verdade a abertura do debate é que vai fazer o reitor recuar ante a ilegalidade. Ah, Donias, mas tu tens as comunicações oficiais. Sim, mas as comunicações oficiais administradas por ela mesma. E muitas das vezes a administração não quer recuar. A gente já viu vários casos aqui em que a administração recuou, mas foi porque a gente dá essa repercussão. E se a gente não tem essa liberdade, fica bastante complicado. O outro ponto que eu queria destacar é o item 4.42. Desculpa, esse já foi, é o 4.45, né? Na citação desse item, ele diz assim, ó. Mas isso também é feito... O limite entre o pessoal e o profissional está cada vez mais tênue. E justamente por esta razão é preciso ter cuidado redobrado, porque a partir do momento em que uma pessoa torna pública opinião e expressões, ela também assume os riscos, responsabilidades e consequências sobre estas informações. Isto vale para o universo digital. Claro, isso aqui é verdade. Todas as vezes que a gente traz qualquer denúncia aqui para o YouTube, a gente assume esse risco, a gente se responsabiliza pelo conteúdo, até porque a gente cita as fontes, né? A gente não é doido de vir aqui para a rede social e de forma irresponsável falar mentiras. Não, toda vez que a gente fala baseado em uma resposta oficial da administração, em um momento filmado dentro do Consup. Você está entendendo? Então, para finalizar, pessoal, como conselheiro, né, a gente vai continuar atuando como sempre atuou, com respeito, obviamente,
mas também nós não vamos se calar diante das irregularidades da administração. E assim, algumas ações a gente vai ter que tomar como cautela com relação aos servidores que nos acompanham dentro do YouTube, tá? Então, todos os nossos vídeos, a partir de agora, eles não terão mais possibilidade de fazer comentários. Os nossos vídeos retroativos também serão todos os comentários serão apagados. Aqueles comentários que comprometem mais o servidor, eles serão apagados. Os nossos grupos de WhatsApp que a gente gerencia, eles serão todos desfeitos, porque, segundo o parecer, o WhatsApp é uma rede social, infelizmente, tá? E em todos os vídeos a gente vai estar colocando o nosso contato, para que vocês entrem em contato com a gente, caso vocês queiram fazer alguma reivindicação para a gente levar para o Consup, tá? Mas por fim, pessoal, eu acho assim que, para finalizar esse vídeo, eu penso assim que esse parecer aqui, ele não atinge conselheiros e representantes do Sinasef, enfim, dos sindicatos em geral. Principalmente porque ele vê na hierarquia, né? Na hierarquia, a principal base de sustentação para não fazer a crítica. Porque veja bem, por que o conselheiro ele está no topo da organização? É para justamente ele não estar subordinado à gestão. E se a gente não está subordinado à gestão, tudo isso que está falando não tem valor nenhum para o conselheiro. Agora, para o servidor tem, né? Infelizmente, tem uma repercussão muito negativa, porque eu entendo que se o servidor ele tem que votar, ele tem que votar numa pessoa, para mim, a partir daquele momento, agora ele tinha o direito de poder criticar, sim. Mas a CGU está entendendo que não, que é passivo de ser punido administrativamente. É uma pena, mas que isso aqui não é uma posição oficial, final, não é assim, algo que não deva ser questionado no Poder Judiciário, né? E a mesma coisa vale para o sindicato. O sindicato ele está fora da estrutura administrativa. Também não se aplicaria a ele, porque por ele estar fora, ele também não tem poder hierárquico sobre ele. Mas assim, eu não vi no parecer qualquer referência a isso, por isso que, assim, ao meu ver, foi um desastre, né? Um desastre, assim, um parecer como esse. Porque isso só traz censura, medo e intimida as pessoas que querem se manifestar. Porque eu vejo a liberdade de expressão um princípio conquistado a tão duras penas, né? Revoluções, sangue, muita morte, para que as pessoas hoje pudessem gozar dessa liberdade que está intrínseca no sangue de todo ser humano, né? E de repente a gente vê assim um parecer como esse, lamentável. Enfim, no nosso próximo vídeo a gente vai estar trazendo o que repercutiu, o que teve no Consup, tá? Um abraço aí a todos, valeu, tchau.